A Nova Zelândia acabou de fazer um corte surpresa na sua taxa de juros, caindo ali de 5,5, que era praticamente o que o Fed tinha, o mesmo nível, e cortando agora para 5,25. Pegou o mercado meio que de surpresa. Eu acho que de 25 economistas, somente 9 estavam prevendo essa mudança tão rápida. O engraçado é sempre você ver a dualidade das narrativas. Então, por um lado, você tem o Banco Central da Nova Zelândia, né, o Reserve Bank of New Zealand, dizendo que a partir de agora eu estou muito mais confiante, nós estamos muito mais confiantes porque a inflação chegou no alvo que nós queríamos. Ou seja, é literalmente um Ctrl-C, Ctrl-V do que você ouve dos outros bancos centrais falando a mesma coisa. É o mesmo padrão, é o mesmo movimento, porque você sabe, como eu digo em vários outros capítulos do podcast, a economia é totalmente interligada, mas os bancos centrais só têm autoridade nas suas jurisdições. Então você percebe que existe meio que uma tentativa de coordenação entre todos os bancos centrais para você ter o controle, como se fosse um cartel, digamos assim, porque é a única forma que você tem de tentar cobrir o máximo desse cobertor curto, digamos assim, né? Então, o mais engraçado é que você precisa passar a narrativa de que você tem o controle, mas ao mesmo tempo você acaba tendo uma memória mais curta quando você vê que em maio mesmo o Banco Central da Nova Zelândia disse que eles ainda falavam em subir juros e que eles não pretendiam cortar até a segunda metade de 2025. Então essa mudança, né, que a gente chama de pivot, acabou sendo muito mais rápida do que muitos imaginavam. Só que isso não é uma coisa que a gente pode dizer que é culpa da Nova Zelândia, porque ela só faz parte de um contexto muito maior. Ela nem é uma das maiores economias do mundo, não tem uma das moedas mais importantes do mundo e não é um hub tão grande de eurodólares. Então, toda a história que vem realmente sendo contada é a história da recessão global e do próprio eurodólar. Isso conta uma história de recessão conjunta, é um sistema interligado. Então não é uma história só da Nova Zelândia, não é uma história só do Brasil, não é uma história só da Europa, não é uma história só dos Estados Unidos. Mas você realmente vê uma tendência ao longo do tempo de uma economia mais fraca ao mesmo tempo em todos esses países, inclusive na China. E isso acaba sendo uma força deflacionária que mostra claramente a falta de crédito que você tem em relação a bancos. Então, bancos não estão dispostos a se arriscar. Bancos não querem emprestar para pessoas físicas, para empresas, para entidades na economia real. E isso acaba criando uma série de outras consequências. Então, esse aqui é baseado principalmente num artigo da Bloomberg, né, falando dessa narrativa e também da perspectiva ao longo do tempo de que isso possa vir a estimular a economia da Nova Zelândia e dar aquela recuperada. Mas é exatamente, se você tirar o nome Nova Zelândia e colocar Europa, é a mesma coisa. Se você colocar isso no Fed, né, que todo mundo está esperando, talvez seja exatamente a mesma coisa. Então a gente vê justamente que essa movimentação dovish de corte de juros é onde todos os outros países periféricos fora dos Estados Unidos, exceto o Japão, vêm já se antecipando, fazendo esse movimento. Lembrando, quando você pensa na teoria do milkshake do dólar, bate exatamente com o que o Brent Johnson vem falando desde sempre. É um movimento que começa a ser feito fora dos Estados Unidos, acaba atraindo mais capital ainda para dentro dos Estados Unidos, fazendo com que ele tenha uma vantagem, querendo ou não, desleal, digamos assim. E isso cria uma série de outras consequências. Tem um outro artigo da Reuters, por exemplo, que ele mostra claramente que a falta de crédito e a deflação, ela criam problemas enormes nas oportunidades de trabalho para as pessoas. Você tem menos empresas contratando, você tem menos inovação, você tem menos produtos e serviços, tem menos crescimento. E obviamente que quando você tem até uma população que já é pequena na própria Nova Zelândia, você acaba fazendo com que eles sejam forçados a buscar oportunidades em outros lugares. Então, o artigo da Reuters, recente, falando justamente sobre a Nova Zelândia, mostra que eles estão passando por um problema de emigração. Então, você tem não somente um fluxo de capital saindo da Nova Zelândia, mas você tem pessoas literalmente se mudando da Nova Zelândia buscando oportunidades. Então, só para você ver uns números interessantes aqui. Segundo a Reuters,
131 mil pessoas deixaram o país no último ano, né, terminando em junho de 2024. Isso é bastante grande para a população neozelandesa, que é bem pequena. Só que 80 mil dessas 131 mil pessoas são cidadãos da Nova Zelândia. E a maioria deles escolhendo o destino da Austrália como em busca de emprego, em busca de oportunidade. Então você acaba indo para os países mais próximos, mas que sejam um hub visto como maior oportunidade. E por incrível que pareça, onde são geradas maiores oportunidades? Onde você tem um pouco mais de liquidez relativa do que você teria no seu próprio país. E a gente sabe que a Austrália tem um dos hubs de primary dealers do Eurodólar. Percebe como o Eurodólar conta muito da história da própria massa de imigração. Quando você percebe cada vez mais esse problema. As pessoas sabem que existe algum problema específico que está acontecendo, mas eles não sabem dizer exatamente o que é. Você nem desconfia que possa ser um problema deflacionário, mas você simplesmente vê que tudo está indo muito mal e que o seu poder de compra está se perdendo, porque você tem cada vez menos produtos, que eles acabam ficando mais caros por um supply shock, e você tem menos empréstimos gerando menos empregos. Percebe como isso vai criando uma confusão? Você até acha que o problema é uma inflação de impressão de dinheiro, mas pela parte monetária você percebe uma falta de o que a maioria chama de liquidez, né? Mas na verdade é o que o Jeff Snyder chama de elasticidade, ou seja, você precisa ter a moeda disponível para que ela possa fazer o comércio circular, e isso acaba gerando novos empregos, pelo menos segundo essa teoria. Então, isso acaba refletindo bastante no movimento migratório e pode ser uma tendência de vários outros países menores. Você pode ver a mesma coisa acontecendo na Ásia, de países menores da Ásia migrando para outros hubs, né? Então você teve uma migração muito grande, por exemplo, indo para Singapura, que é um dos hubs do Eurodólar também. Você tem uma série de migrações que vão acontecendo. Eu posso até fazer outros capítulos especificamente falando sobre essa parte da imigração, que é um dos pontos mais importantes da discussão de macroeconomia hoje, né? E então, esse movimento acabou pegando o mercado de surpresa, só que pode ser uma tendência. Você realmente vê países periféricos fazendo esse movimento, e aí, mesmo que o Fed faça os seus cortes, lembrando, eu já falei em capítulos passados, mesmo que o Fed faça um corte de juros, não quer dizer que você tenha necessariamente uma fuga de capital imediatamente saindo das bolsas, desfaz todo o carry trade que foi feito no Japão, começa a fugir dinheiro dos Estados Unidos, porque a pergunta é: onde está o próximo porto seguro? Onde está o porto seguro da liquidez de qualquer fundo que vai ser colocado? Porque fundos não alocam o dinheiro em contas correntes, simplesmente parado. Fundos precisam investir isso em alguma coisa. Então, o jogo é sempre relativo. Não se nega os problemas que você tem hoje nos Estados Unidos, mas quando você compara a Nova Zelândia com os Estados Unidos, você pode ter uma fuga de capital. Mas é sempre relativo. Você pode fazer isso de forma regional, você pode fazer isso entre continentes, quando você sai da Europa para ir para o Oriente Médio, por exemplo, ou quando você sai da Ásia para tentar a sua vida nos Estados Unidos, percebe? Ou você sai do Brasil para tentar a sua vida na Europa. Então, tudo isso é um jogo de muitas contracorrentes, mas que ao longo do tempo vão criando certas tendências. Então, é muito interessante. Tenta ver a Nova Zelândia como um país como a Turquia, como países como o Vietnã, por exemplo, na Ásia. Será que você vai ver uma migração maior nesse sentido para outros lugares? É isso que resta a gente ver. Mas tudo isso conta uma história de falta de crédito, falta de possibilidades, né? Falta de inovação, falta de novas empresas sendo criadas, e vai tudo isso sendo contado justamente por uma engrenagem que não consegue rodar. Então isso mais um dos sinais mostrando ali que nós temos um ciclo um business cycle, né, que está cada vez mais lento, mas também gradualmente caindo. Então, vamos ver a cena dos próximos capítulos em relação à Nova Zelândia e o que isso acaba falando muito mais de tudo que pode acontecer em outros países menores quando você pensa da forma que o dólar hoje funciona.